Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início à nossa aula hoje. Eu gostaria de pedir ao Samuel, por favor, que fizesse uma oração para a gente começar a nossa aula. Senhor, nós queremos suplicar a Tua bênção para o dia de hoje, que o Senhor continue conosco aqui, e queremos, ó Deus, também que o Senhor tenha misericórdia de nós aqui para aprendermos mais do Senhor. Tem misericórdia da Tua filha Soraya, que ela seja instrumento do Senhor para ensinar os nossos corações, ensinar as nossas vidas. Abençoe, Senhor, o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, irmão, vamos lá. A gente vai chegar aí, desculpa aí, o ouvido dói, mas a gente vai chegar lá. Graça e paz a todos vocês. Hoje a nossa aula, o tema da nossa aula é Marcas de uma Verdadeira Igreja. Quem tem a revista, ela está ali na aula 12. Nós fizemos uns ajustes entre os professores e essa aula minha ficou como sendo a aula 15, então. Tá bom? Bom, sobre nosso tema, né? Eu não sei se vocês, ao lerem, né, Marcas de uma Igreja Verdadeira, o que vocês pensam sobre isso. Em princípio, né, quando a gente recebe as aulas, para a gente dar as aulas, a gente não escolhe. Então, eu olhei assim o tema e eu pensei, muito legal esse tema. Mas, quando a gente começa a estudar, a gente realmente entende o que é o tema, sobre o que ele quer falar. Não é apenas a teoria, não é apenas, né, teológico, é algo que Deus vai trabalhar nos nossos corações. E uma das coisas maravilhosas da oportunidade de dar aula é que a gente, querendo ou não, a gente tem que estudar. Então aí a gente percebe a diferença, é uma bênção a gente escutar pregações, é uma bênção a gente escutar aulas, mas quando a gente vai estudar, a gente aprofunda. E pensando nisso, eu me lembro assim, de uma vez eu vi uma analogia, que é como você cavar algo mais profundo, e você pode usar duas ferramentas. Quando a gente vai, imagina a gente no quintal, cavando, né, um buraco, a gente tanto pode usar uma pá, que seria mais fácil, vamos dizer assim, você pega a pá e vai tirando a terra, mas a pá, que movimento que ela faz? Ela vai para os lados. E quando a gente usa a enxada, ela vem para a gente. Então, a palavra de Deus, mais ou menos, é assim, ao estudar a palavra, por isso que eu considero assim, um privilégio, é tremendo, é maravilhoso. Eu incentivo os irmãos a não ficarem só. Eu sei que muitos aqui estudam a palavra de Deus e vamos estudar muito mais, porque é uma bênção ensinar. Mas eu não preciso só ter o dom do ensino para eu estudar a palavra de Deus. Eu tenho que me aprofundar. E quando eu me aprofundo, é tesouros que eu vou cavando e vou descobrindo, e aquilo vai se mostrando na minha vida, e Deus vai falando no meu coração. E Ele vai trabalhar, como o pastor falou, né? Nós somos confrontados. Então, pensando nessa marca da igreja, né? Nós, então, ficamos, às vezes, com algumas... Deixa eu ver se é para baixo ou para cima. Não, acho que é para cima. Para a direita. Bom, quando se fala de igreja, especialmente nos dias de hoje, é extremamente necessário acrescentar um adjetivo que qualifique a igreja como verdadeira ou falsa. Infelizmente, mas isso é verdade. Isso é nos nossos tempos, mas também foi do tempo, né, primitivo. Para nossa tristeza e vergonha, há uma facilidade sem precedentes de se produzir e multiplicar igrejas, sem que isso esteja relacionado ao avanço do reino de Deus na terra.
a multiplicação delas tem gerado talvez mais confusão do que oportunidade. Eu não sei, mais velhos aí como eu, no passado talvez a gente ficasse sabendo de alguém que estava interessado na igreja, na palavra de Deus, e não podia acompanhar a gente na igreja, que a gente falava assim: procura uma igreja perto da sua casa. Não falava assim? A gente falava isso com muita confiança. Hoje você tem medo de dizer para uma pessoa, né? Procura uma igreja perto da sua casa, porque você não sabe que igreja que está ali, vizinha dela. Então, pensando nisso, sem estar aqui, né, querendo ser aquele que está acusando, que está criticando, mas nós estamos observando. E nós temos que ter essa responsabilidade de buscar saber e conhecer qual é a marca, ou quais são as marcas da igreja verdadeira. Se a gente pega esse assunto e entra, vou falar para vocês a internet. Vocês vão encontrar 9 marcas da igreja verdadeira, 7 marcas da igreja verdadeira, 3 marcas da igreja verdadeira. E a revista nos propõe algo também. Então, a revista também abre para nós essa oportunidade da gente aprofundar, da gente entrar. A gente tem a revista para nos direcionarmos, para a gente, né, saber como que a gente vai ali no assunto que ela está querendo nos ensinar. Então, pensando nisso, vem então a próxima pergunta. Eu acho que eu ainda não aprendi isso aqui. Como saber se uma determinada igreja é fiel aos princípios do cristianismo? Você já parou para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar? Como então que eu vou saber, né? Será que é o número de gente? Né? Tem muita gente naquela igreja. Ok, está funcionando, né? Será que é isso? Será que as festividades, as programações, né? Será que é isso? Que a gente poderia dizer assim: eu olho aquilo ali, eu vejo que aquilo ali está dando certo. E quais são as características, então, de uma igreja verdadeira? Bom, isso aqui, se eu fosse me atentar e ficar aqui, Cristo é o fundamento, eu estaria repetindo. Por quê? Porque nós vimos nessa revista, desde a primeira aula, que Cristo é o fundamento da igreja. Correto? Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, Efésios 2:20. Nós batemos muito nisso, não foi? Não foi só um professor. Todos os professores falaram que o fundamento da igreja existir é Cristo. Nossa, mas isso não é real em algumas igrejas? Pode ser que não. Pode ser que o Cristo apresentado ali não é o nosso Cristo. Outro fundamento, né? Outra característica. Os membros são ovelhas regeneradas. A gente entende, a gente falou aqui sobre o corpo de Cristo, né? Constituído de pessoas, e essas pessoas são salvas. Mas será que é isso que a gente vê, né? Nessas igrejas cheias de gente, espalhadas pelo país, e que a gente às vezes tem medo de sugerir para uma pessoa ir para uma igreja? Será? Eu sei, por exemplo, sem citar nenhuma igreja, que as pessoas gostam de ir lá porque não é cobrado delas membresia. Ninguém, né, tem o meu nome ali, para eu entro, eu saio, não tenho compromisso. Então, às vezes, isso agrada as pessoas, mas será que está agradando ovelhas regeneradas? Será que a ovelha regenerada, ela gosta disso aí, dessa falta de compromisso? Em verdade te digo, disse Jesus, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, essas duas marcas já seria suficiente para a gente, né? Os reformadores, eles não tinham 10, 15 marcas. Eles tinham os pontos deles ali que eles levantavam e eles defendiam, porque eles estavam numa época em que a igreja católica dizia: nós somos a igreja verdadeira. Por vários pontos ela apontava que nós somos a igreja verdadeira. E se a gente conhece um pouquinho da história da igreja, a gente sabe que não. Então, pensando aqui, se a gente fosse olhar nesses 2 pontos e conversarmos sobre esses 2 pontos, pronto, nós poderíamos fechar a nossa aula.
E a revista nos sugere mais coisas. Mas, basicamente, o que eu tenho que saber, então? Que uma igreja verdadeira tem Cristo como seu fundamento e os seus membros são ovelhas regeneradas. Esse é o conceito que se alguém perguntasse, eu vou conceituar assim na teoria, mas uma teoria com base verdadeira. Agora, pensando nessas marcas, pensando no que a revista me propõe para todos nós, eu fiquei pensando, não seria muito mais interessante, com base nisso tudo, pensar em algum texto na Bíblia em que Jesus aponta as marcas? Será que Jesus, alguma vez, nas suas parábolas, nas suas palavras, né, no seu evangelismo, será que alguma vez Jesus trouxe para nós marcas? Mostrou para nós características do que ele espera que nós nos tornamos ou que a gente seja? Então, pensando nisso aí, as principais marcas apontadas por Jesus em Apocalipse 2 e 3. Então, vamos lá. Nós sabemos que Apocalipse 2 e 3, depois do Apocalipse 1, que Jesus se revela ali, né, como o primeiro, como o alfa e o ômega, e etc. e tal. Agora ele entra no capítulo 2 e ele então está mostrando para João que, olha, depois de examinar algumas igrejas, andar por elas, eu quero falar para você escrever algumas coisas aí. E eu escolhi 7 igrejas. Será que havia só 7 igrejas nessa época de Apocalipse? Não. Nós estamos falando no ano 98 depois de Cristo. Quase na transição do 1º século para o 2º século. Então havia mais de 100 igrejas. Mas Jesus, por algum motivo, na sua didática, ele escolhe 7 igrejas. E essas são as igrejas iniciando. Versos 1 ao 7, Éfeso. Éfeso é a igreja mais falada, tem até um livro que Paulo escreve aos Efésios. Versos 8 a 11, Esmirna. Versos 12 a 17, Pérgamo. Versos 8 a 29, Tiatira, capítulo 2. Versos 1 e 6 do capítulo 3, Sardes. Versos 7 e 13, Filadélfia. Versos 14 e 22, Laodiceia. Aí a gente olha e fala, a gente é acostumado com esses nomes aí, mas às vezes a gente esquece. Aonde é esse lugar? Está ali. Acho que é isso aqui que é. Está vendo Esmir? Esmir é um nome moderno de Esmirna. Mas a região ficava tudo por aqui assim, ó. Essas eram as 7 igrejas. Elas distavam umas das outras 50 quilômetros, mais ou menos. Aqui é o mar Ageu, e por aqui é Creta, e aqui é o mar na ilha de Patmos, onde estava João. Então, João estava numa dessas ilhazinhas aqui é a Grécia. Aqui, João estava numa dessas ilhas e ele teve a revelação e Jesus mostrando para ele, o resultado dele estar ali observando as 7 igrejas e quer nos ensinar. Então, aqui é só para relembrar, tá, gente? Esse aqui é o mapa da Turquia, mais conhecido na época como a Ásia Menor. Bom, vamos continuar. Então, Éfeso. Éfeso é conhecido hoje, não existe mais a igreja de Éfeso, não existe, mas existem as ruínas da cidade de Éfeso. E essas ruínas surgiu uma cidade em volta dessas ruínas. Então, o nome dela hoje seria Selçuk. A língua turca usa muito a C cedilha. Não sei se alguém já assistiu o filme turco aqui, eu amo filme turco, então tem muito C cedilha, tem umas letras que para nós é muito estranho. Imagina colocar um C cedilha ali bem depois daquela... Mas é a língua turca. Então, a pronúncia seria Selçuk. Selçuk é o nome de Éfeso hoje. E a gente vê, olha que lindo isso. É uma biblioteca. E aí a gente pensa assim, bom, deixa eu dar uma olhadinha, o que Jesus ensinava, né? Deixa eu trocar aqui, que o meu papel está errado. O que Jesus fez ao descrever, ao falar sobre a igreja?
A gente sabe que Jesus descreve essas igrejas, quando a gente vai aprofundar, eu acho que o pastor Waldenberg falou isso nas pregações dele também. Ele relaciona algum aspecto histórico ou cultural da cidade com a igreja. E aí a gente vê Éfeso. Éfeso era a capital, a Silvana falou semana passada, a capital da província romana na Ásia. Porque na Europa era Roma, né? Maior C. Desculpa que de vez em quando seca assim, ó, e faz uma... maior centro comercial da região. É uma cidade o quê? Próspera, rica. Era uma cidade que é considerada capital, uma cidade próspera, uma cidade rica. E o centro econômico e religioso dela era muito importante. Olha o curioso. Vocês sabiam que o templo chamado Diana para os romanos, Artemis para os gregos, era um banco? Um banco? Um templo que era um banco, troca de moeda. As pessoas trocavam moedas, faziam negócios dentro do templo de Diana. E isso enriqueceu Éfeso. Era uma igreja rica, uma igreja poderosa. E quem é que mamava ali da situação? Comunidade judaica, infelizmente. Eles faziam acordos com os romanos e, tipo, deixa a gente viver bem, a gente quer ganhar dinheiro também, não mexe com a gente entra meio que, né, fazendo umas concessões, mas a gente vive aqui, você deixa a gente quieto e a gente deixa você quieto. Então, isso era a cidade de Éfeso. Mas em Éfeso, Jesus deixou uma marca que foi uma crítica. A igreja não vivia. A marca, o amor. O primeiro amor. Então, às vezes, né, a gente está esperando Jesus apontar a característica boa para a gente. E, no entanto, Jesus passa os olhos, passeia naquela igreja e ele tem elogios para ela. Ele diz, essa igreja, ela trabalha arduamente. Imagina vocês, uma igreja próspera, acostumada a trabalhar, a crescer, a desenvolver. Membros dessa comunidade, vamos dizer, se tornam cristãos, eles trazem com eles essa bagagem. É uma característica da igreja. E da cidade que trouxe para a igreja. Então, é um trabalho árduo, um trabalho bem feito dentro da igreja. E eu quero que vocês pensem no que eu estou falando, foi o que Deus levou eu a fazer. Pensar em estudar isso aqui usando a enxada, não usando a pá. Porque se eu for usar a pá, eu vou jogar para o outro. Eu tenho que usar a enxada. E eu tenho que pensar se Jesus está falando comigo aqui. Então, ele está elogiando o meu trabalho. Ele está dizendo, muito bom, você trabalha arduamente. Você persevera no sofrimento, porque uma igreja assim, estruturada assim, é claro que ela perseguia a igreja. Mas os efésios da igreja, eles eram perseverantes no sofrimento. Eles não cediam diante do sofrimento. Nós não temos ideia do que é sofrer por Cristo. Esse pessoal aí, a gente sabe do quê? Dos filmes, né? Os leões, cozidos vivos, assados. E isso era o mais leve do sofrimento, né? Fiel ao ensino, porque eu queria ter tempo da gente ler a carta, todas as cartas, mas eu acho que nosso tempo não dá. Então, depois vocês chegam em casa e leem para vocês verem. É bom que a gente aprofunda. Por que fiel ao ensino? Porque se eu for ler ali em Efésios, a carta aos Efésios, eu vejo que eles não cederam aos ensinamentos dos nicolaítas. Os comentaristas ficam assim, né? Quem eram esses nicolaítas? Mas mais ou menos eu sei as obras dos nicolaítas quando é apontado também Balaão. Quem era Balaão? Balaão, no Antigo Testamento, ele se dizia profeta e queria profetizar contra Israel. Mas ele sabia, ele não era bobo, ele sabia que Deus não ia contra o povo dele. Então, mas ele sabia também, se eu fizer esse povo desobedecer, Deus vai punir eles. Olha que estratégia terrível. Então, ele queria convencê-los a comer carne, comida sacrificada a ídolos.
e queria também convencê-los sobre a questão da imoralidade, da libertinagem do povo que vivia junto com os judeus. Os nicolaítas era esse tipo de falso mestre, falso ensinamento que tentou entrar na igreja de Éfeso, mas não entrou fácil, porque a gente não vê Paulo mencionar os nicolaítas. A gente sabe que a igreja foi fiel, ela foi firme. Essa entrada dos nicolaítas, a destruição de Efésios, muito deve ter decorrido lá no finalzinho do século, não no início, quando Paulo estava ali. Então, a igreja, ela tem todo esse elogio. Jesus olha para a gente e fala assim, excelente o seu trabalho. Você faz o seu trabalho de excelência. Você persevera. Eu sei que você sofre algumas perseguições, mas você persevera. Você é fiel no meu ensino. Você é um guardião da doutrina. Você é fiel. Não. Mas aí Jesus critica. Você abandonou o primeiro amor. Interessante, né? Como que a gente, né, pode oscilar e pode cair na questão de fazer o trabalho tão bem feito, e a gente meio que seculariza esse trabalho e esquece do primeiro amor. E Jesus falou, vocês abandonaram o primeiro amor. Cadê o primeiro amor? Cadê o amor por detrás desse trabalho árduo? Até do sofrimento, cadê o primeiro amor? Cadê os sentimentos para mim? E aí ele fala, volta, observa onde você caiu. Interessante isso. Porque a gente vai pecando, esquece às vezes, né, que a gente faz a obra, faz bem feito, e etc e tal. E aí a gente esquece onde foi que a gente deixou de amar Jesus de verdade. Ou seja, quando foi que eu dei aquela escorregada e ali eu não reconheci Jesus, então ele aconselha, volta para onde você caiu, arrependa-te, né? E aí volta à prática do início. Então, Jesus elogia, Jesus critica, mas ele traz a palavra da graça para a gente voltar, porque ele tem planos para a igreja de Éfeso. A segunda igreja, Esmirna, ou Esmir, como eu falei, né? Também era uma importante cidade. Ela vivia se competindo, né, com Pérgamo e com Éfeso. Ela queria tomar o lugar deles, não, eu sou mais importante. Essa cidade foi destruída, foi reconstruída, enfim. Teve um processo longo ali em toda a cidade. E ela tinha algo que era uma característica muito forte contra a igreja, que ela se orgulhava dela ter um templo em honra ao imperador. Então, as cidades ali, naquela época ali, elas tornaram, né, esse imperador divino, ele era adorado. E aí fazia-se templos para esse imperador. Esse aqui, no caso de Esmirna, foi Tibério. Construíram um templo para Tibério. Fizeram ali o busto de Tibério. Como chama aquele negócio que fica assim, ó, aceso, você deixa lá nos Jogos Olímpicos? Pira, que chama aquilo? Então, ali tinha uma pira em frente ao busto do imperador e as pessoas eram obrigadas a virem e adorar. E adorando, trazer incenso. E aí, então, está fazendo o quê? O que eu estou fazendo como crente? Diante do busto do imperador. Eu chego lá, César, você é o meu Senhor. E os cristãos declaravam quem como Senhor? Jesus Cristo. Então, imagina você morar numa cidade que você é obrigado e você não vai poder fazer isso. Porque se você é regenerado, se você é crente, você não vai fazer isso. O que você acha que vai acontecer com você? Aos poucos você vai ser excluído. Aos poucos você vai sofrer consequências econômicas, financeiras, vai perder emprego, alguma coisa vai acontecer. Então, Jesus diz que a marca dessa igreja é o sofrimento. Então, sofrer por Jesus também é uma marca que torna uma igreja verdadeira.
Jesus elogia, você suporta o sofrimento com graça. Jesus diz que ele sabe o que eles estão passando, ele sabe essa dificuldade de que o que a cidade fazia, o que ela queria obrigar os crentes a fazerem, e eles não cedem. Aqui mesmo em Esmirna tem a história do bispo Policarpo de Esmirna. Ele tinha 86 anos, ele foi obrigado a negar Jesus. Lógico, né, bispo, ele começou a chamar atenção, então eles vão bem na cabeça, né? Você é o seguinte, você não parar com esse negócio aí, por quê? Por que o crente incomodava? Vocês pararam para pensar por que o crente incomodava? Por várias coisas. Primeiro, o inimigo número 1 deles, a gente acha que eram os romanos, não, eram os judeus. Era o inimigo número 1. Então, o judeu, o primeiro que delatava o crente era o judeu. Como? Expulsava eles da sinagoga. Segundo, eles começavam a trazer informações. Vocês estão vendo aquele grupo lá? Aquele grupo se reúne de madrugada, escondido, em cavernas, em catacumbas, eles estão escondidos. Aí o que o romano vai pensar? Não declara César como senhor. E ainda fica fazendo reunião secreta? O que eles iam achar que eles estavam fazendo? Um complô contra o império. E pior, os judeus espalhavam. Tem canibalismo ali. Canibalismo no meio dos crentes. Eles falam lá que eles bebem um sangue, reúnem, e aí eles se reúnem, tem um sangue ali que eles bebem, tem uma carne ali que eles comem. Canibalismo. Está vendo como que foi levantado calúnias, né, contra o povo de Deus de forma injusta, feita por um grupo, né, forte. Jesus critica essa igreja? Não há crítica. Essa igreja não recebe nenhuma crítica do Senhor. E ainda assim Jesus, né, mantendo aquela palavra de conselho, mantém a fidelidade de provação. Pois não? Nunca. Muito bem, muito obrigada. Eles estão sendo perseguidos porque estão sendo fiéis a Deus. Não há quem seja fiel a Deus, não sofra algum tipo de perseguição, em grau menor ou em grau maior. Mas nós temos que pagar o preço, sermos fiéis a Cristo. Amém. Muito obrigada. Então a gente vê, como o irmão falou, que isso não era elogio e crítica só para aquela época. Foi todo o tempo. Hoje nós vimos isso. Por isso que a gente usa. Eu estou pensando aqui na figura da enxada, né? De ficar primeiro me olhando. Será que eu estou tendo alguma atitude? Será que eu estou participando? Estou disposta a sofrer por Cristo? Bom, vamos continuar. Aí a próxima igreja, Pérgamo, ou conhecida hoje como Bergama. Também todos esses nomes atualizados é porque existem as ruínas. Olha lá, que lindo. Tem muito turista, né? Vai ali para a Turquia para ver essas ruínas aí. Então, Pérgamo era uma cidade com grandes edifícios, também muito rica. Ela tinha essa idolatria pagã e também um culto ao imperador. Era um centro de adoração a César. Ela tinha altar a Zeus,
Mas ela também tinha um altar a um deus da medicina, chamado Esculápio. Não sei quem já viu sobre ele na história. Então, essa era a característica principal. A gente não se atenta muito, assim, não se prende muito. Mas a marca dessa igreja que Jesus falou, ela era fiel à verdade. Então, ela é uma igreja que, apesar disso tudo que acontecia ali, imagina, né? Além de Éfeso, que tinha lá seu culto ou seu templo e etc. e tal, Esmirna também, nós percebemos que existia às vezes a introdução de ensinos, né, errados, e a igreja perseverava. Então ela era fiel à verdade. Elogio que Jesus fez à igreja, guarda a fé em Cristo, mas tinha uma crítica: tolera a imoralidade, a idolatria e as heresias. Aí entra os nicolaítas também. Então, você fala assim, mas como que Jesus elogia? Mas eles eram, né, fiéis à doutrina, fiéis à verdade, mas é tolerante. Às vezes há conivência, fazer concessões, aceita umas coisinhas, deixa umas coisinhas entrarem dentro da igreja, e parece que é essa a crítica que Jesus fez. Fiel à verdade? Sim, ensinava a verdade, mas fazia concessões. Deixava algumas coisas do mundo, da cidade, entrar dentro da igreja. E foi isso a crítica de Jesus. Aí Jesus chama a atenção: arrependam-se para evitar a punição. A outra igreja, nós temos que ir um pouquinho mais. Tiatira, chama Axar, que é, né, uma igreja. Nós conhecemos uma irmã dessa igreja. Nossa, nós conhecemos uma irmã dessa igreja, Lídia. Ela foi evangelizada pelo apóstolo Paulo. E alguns historiadores dizem que provavelmente foi Lídia que voltou para a cidade dela e fundou a igreja na cidade de Tiatira. Então, Tiatira também recebe crítica, e elogio e crítica. E essa cidade, a característica dela eram pequenas corporações. Como assim? Então, por exemplo, padaria, tecelões, artífice, que mais que eu anotei aqui? Trabalhando com cerâmica, né, com tintura. Era uma cidade conhecida como a cidade da púrpura. Então, tingimento de linhas de lã, né? E essa cidade tinha essas corporações pequenas que se reuniam, e cada corporação tinha um deus. Agora, pensa você ser um tecelão, e você, para continuar sendo um tecelão, ligado àquela corporação, você tinha que cultuar um deus. Então, Tiatira sofria esses desafios. Agora, fazendo um paralelo de uma mulher convertida como Lídia, apareceu uma outra mulher nessa igreja terrível. Analogia, né? Vamos assim, um nome que a gente faz uma comparação: Jezabel. Jezabel não era nada boazinha lá no Antigo Testamento, né? E aqui, essa Jezabel aparece. E quem que ela se intitula? Profetiza. Traz alguma coisa, pensamento para vocês na época de hoje? Ela chega e fala: eu sou uma profetisa, eu sou uma profeta. E aí a Jezabel começa a ter lá os ensinos dela e começa a dizer assim: precisamos conhecer Satanás. Para a gente lutar contra Satanás, nós precisamos conhecer Satanás. E aí ela então convence algumas pessoas na igreja a entrar, a participar de certas coisas dentro da comunidade, dentro da sociedade, com essa desculpa. Então, o indivíduo que não participasse dessa sociedade, ele era excluído. Então, Tiatira tinha membros da igreja que eram bem pobres, porque eles ficavam sem nada, sem a provisão, sem nada. E aí essa Jezabel vinha em nome de uma liberdade cristã. Não, a liberdade cristã me dá o direito de eu participar da imoralidade. Pensa isso. Parece Jezabel mesmo, né? E essa imoralidade ali na igreja de Tiatira, na época de Roma, não tem muito a ver só com imoralidade traindo a Deus, deixando de cultuar a Deus. Era uma imoralidade na prática mesmo, porque a sociedade era assim, era imoral, era uma série de coisas. Então, o que a gente vê de Tiatira? A marca.
santidade de vida. A igreja não se deixou corromper por essa Jezabel. Mas ela foi, né? Ela foi introduzida ali. Crescimento em obras de amor e fé. Essa é uma igreja diferente de Éfeso. Começou intensamente com o primeiro amor e foi esfriando. Essa aqui foi o contrário. Ela agora, aqui, nessa crítica de Jesus, ela está intensamente, né, realizando obras de amor e fé. Serviço perseverante, mas na crítica, tolera o culto à idolatria e imoralidade. Tolera. Novamente, né, deixando o discurso da Jezabel entrar, não, sei lá, a gente pensa uma coisa assim. Vai que a Jezabel fosse alguém influente da igreja. Será que a gente deixa entrar? Será que é um rico dentro da igreja e a gente deixa ele entrar? É influente na sociedade e a gente deixa ele entrar? Então, está aí, né, a igreja de Tiatira. E Jesus diz, mantenha a sua fé. Então, a marca a santidade de vida. Sardes. Sardes é uma igreja cercada por montanhas, então ela se orgulhava de ter uma proteção natural. Então, havia muito orgulho em Sardes. Ela era uma igreja que fazia questão que todos olhassem para ela e dissessem assim, parabéns, Sardes, que igreja linda, que igreja maravilhosa. E ela chamava a atenção das outras 6. E as outras 6 olhavam para ela e elogiavam a vitalidade de Sardes, porque o esforço que Sardes fazia é para construir uma aparência para atrair os homens, agradar as pessoas. Então, vamos imaginar na época de hoje, né? Eu quero uma aparência legal. Então, vamos fazer um castelo de igreja. Vamos mostrar para o mundo que essa igreja é poderosa. Ela é uma igreja de aparência que eu vou chamar a atenção ali, ó. De onde? De outras regiões. Então, era uma igreja que tinha essa vitalidade. Não havia, olha interessante, não havia nenhuma doutrina. Nem de Balaão, nem de Nicolaítas e nem de Jezabel. Interessante isso. Mas era uma igreja apontada como uma igreja que vivia de aparência, mas não agradava a Deus. E então, na realidade, Deus enxergava nela o quê? Uma apatia espiritual e disse que ela era uma igreja morta. Porque faltava sinceridade nessa igreja. Essa igreja era hipócrita. Então, a marca da igreja que ela não tinha e deveria ter é a sinceridade. Deixar de ser hipócrita. Segundo, nenhum elogio, pensa vocês, nenhum elogio a respeito da igreja de Sardes. Nenhum, Jesus não fez. Olha, não é um apóstolo falando, né? Não é um profeta falando, é o próprio Jesus. Senhor Jesus não elogiou a igreja de Sardes. E ele disse que a igreja é uma igreja morta. Mas aí ele fala, fortaleça o que resta. Os remanescentes, pequenininhos, mas estavam ali presentes. Outra igreja, Filadélfia. Quando eu era criança, eu falava assim, eu sou da igreja Filadélfia. Não sabia nada, né? Não sabia nada, achava que tinha uma igreja assim, tão perfeita, assim, que eu pudesse descobrir lá. E Filadélfia, o que era Filadélfia? Era um importante centro de difusão da cultura grega. Então, Filadélfia, ela estrategicamente, vamos dizer assim, ela existia do lado de uma rota que fazia, possibilitava o movimento de quem vinha da Europa, lembrando que a gente está ali, tem a Europa do lado de lá, né? Vinha da Europa, passava ali pela Turquia e entrava no mundo lá para a Ásia, mundo do Oriente. E aí Jesus fala uma coisa interessante, eu coloquei para você uma porta aberta. E Jesus então está fazendo menção, segundo os historiadores, porque Paulo apresenta porta, ele fala de porta como oportunidade. Então, os historiadores, os comentaristas, os estudiosos, eles dizem o quê então? Que essa Filadélfia era uma igreja compromisso com missões, evangelística.
justamente por ela ter essa, vamos dizer assim, esse fluir de vários lugares que as pessoas passavam para lá, ela aproveitava a oportunidade e ela falava de Cristo. E as pessoas iam para outros lugares. Então, é uma igreja envolvida com missões, preserva na aprovação, apesar da fraqueza, uma igreja, né, que não era uma igreja grande em número. E a força dela era pequenininha. Uma igreja fraca, se a gente pensar, humanamente falando. Mas Jesus diz que elogia e fala que a marca, né, mostrando para a gente no texto, claro, que ela tinha compromisso com missões quando Jesus fala dessa porta aberta. Persevera na aprovação, apesar da fraqueza. E a perseguição maior, Jesus usa, fala sinagoga de Satanás, alguns historiadores falam que é sinagoga de Satanás, o que ela é, provavelmente seja a perseguição por parte dos judeus. Ou seja, falavam que tinham um Deus e eram os principais perseguidores da igreja de Filadélfia, que recebe elogio de Jesus. E então eles eram, qual tipo de perseguição, de sofrimento que eles sofriam dos judeus? Os judeus declaravam eles eram delatores, eles iam lá nos líderes romanos e falavam assim, isso aqui tudo é herege, isso tudo é apóstata, e nós não vamos deixar eles frequentar a sinagoga não. Pronto, isso aí já era problema político. E eles sofriam com isso. Crítica, sem crítica, nenhuma crítica. Conselho, retenha o que você já possui. E por último, a igreja de Laodiceia. Laodiceia também era um centro administrativo, também era um centro grande e também era um centro administrativo e judicial. Ela tinha uma escola de medicina especializada em saúde dos olhos e do ouvido. E Jesus menciona alguma coisa sobre colírio dos olhos, não fala assim? Está vendo? Ou seja, não adianta nada esse Deus de vocês aí da medicina, vocês estão todos cegos, né? Cidades e habitantes ricos, e ela era muito orgulhosa. Ela era tão rica, tão rica, tão rica, tão rica, que quando ela foi destruída pela segunda vez, era uma região de terremoto, o império quis ajudar, ela falou, não quero o seu dinheiro, a gente mesmo reconstrói. Então, uma igreja que se gabava do poder dela, ela era muito rica. A comunidade judaica era muito rica naquela região. E aí, então, Laodiceia tinha uma coisa que Jesus chama a atenção, numa cidade próxima a Laodiceia, Hierápolis, outro chama de Heliópolis, uma cidade ali. Ela tinha águas termais. E havia um aqueduto que vinha águas dessa cidade até Laodiceia. A água fria, a gente bebe água, certo? A água quente serve para tomar banho. E Jesus falou assim, vocês são mornos igual essa água que chega aqui para vocês. Porque ela sai de lá quentinha, ela não chega aqui nem fria, nem quente. Ela chega morna, e assim são vocês. Então, Jesus critica a igreja e diz que a igreja precisa ter dedicação, ter zelo. E Laodiceia deixou de ter essa devoção a respeito do Senhor. Não existe elogio também com relação à igreja de Laodiceia. A crítica é indiferença e conivência. Conivência com tudo que a gente falou aqui e mencionou. Ela tinha um sentimento de autossuficiência. E pensava não precisar em nada. A igreja, não é a sociedade só. A igreja. Então, o conselho é arrepender-se para ter comunhão com Cristo. Bom, então aqui são, né, as marcas que a gente tirou da Bíblia. A gente não foi além disso aí. E aí, então, o nosso estudo, eu acabei correndo, eu acho que eu vou liberar vocês mais cedo hoje. Então, essa é, então, as 7 igrejas. Conclusão. Essas marcas mostram como é a igreja do Senhor, Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que nos servem de referência para nós nortearmos nossa caminhada cristã como igreja. Se por um lado, por meio delas, as marcas, detectamos quem não é igreja, por outro lado, poderemos saber o quanto nós estamos perto ou longe do ideal
de Deus para nós. Por isso a ideia, né, quando a gente fala de igreja, eu sou a igreja. Cada um de nós é a igreja. Então a gente tem que usar aquela ideia, pensando nas marcas que Jesus falou, a minha própria vida, né? Primeiro o amor. Estou disposta a sofrer por Jesus? Existe realmente fidelidade ao ensinamento da palavra? Não só o que eu recebo, mas o que eu pratico no meu dia a dia. Existe sinceridade da minha parte em servir Jesus, em estar, né, ser a ovelha regenerada? Então, tudo isso, né, são marcas que trazem a reflexão para mim. E nessa reflexão, a pergunta é, agora, além da enxada, a gente olha, né, de modo geral. A nossa igreja, será que nós possuímos as marcas da igreja verdadeira? É uma reflexão, não é para a gente responder, né? Uma reflexão. Se não possui, o que nós podemos fazer? Qual a nossa colaboração? Olhar nossas próprias atitudes. É evidente que Cristo é o fundamento da nossa igreja? Será? É evidente isso? Como temos evidenciado isso? Fomos, de fato, regenerados e vivemos de verdade a nova vida em Cristo, não apenas na aparência? Ou seja, temos que nos examinar o tempo inteiro, a comunidade ao nosso redor. Percebe claramente que nossas principais virtudes são a fé, a esperança e o amor, que são marcas que estão dentro das 7 igrejas de Apocalipse. Amém? Então era isso, irmãos. Alguém tem alguma... Soraya. Acho que é interessante isso aqui, não? Acho que é o pessoal em casa. Vai perder tempo, né? E amém por isso, né? Porque as igrejas heréticas, às vezes, elas também estudam. Mas estudam qual fundamento? E extrai o que desses fundamentos? Então, esse é um perigo. Então, realmente, é examinar. Por isso, é uma bênção estudar. Não só ouvir, é estudar. Porque quando você estuda, você cava, né? Não percebe.
verdade? É verdade. Muito obrigada. Por favor. Eu tenho aqui na minha Bíblia anotado a pregação no centenário da nossa igreja. 9 marcas da igreja Verdadeiro. Ah, estiveram lá, talvez vão lembrar, né? Pastor Bacelis pregou no centenário da nossa igreja. Oração, fidelidade às escrituras, fé, pregação do evangelho, serviço e cooperação, comunhão, implantação de igrejas, visão missionária e gratidão. Eu acho que tão bacana, então eu anotei aqui, ficou na minha capa. muito bom. Marcas da igreja que está evangélica, no centenário. Diz, olha, que seja mesmo para os próximos. Amém. Amém. Obrigada. Mais alguém, irmãos? Uhum. E é uma estratégia. Muito bem. E é uma estratégia.